Você deseja começar a escrever contos, mas não consegue começar a história? Ou ela fica longa demais, rasa demais, ou até mesmo chata? Ou talvez quando consegue escrever o conto do tamanho que te satisfaça, você acha que está faltando algo ou que não conseguiu escrever exatamente o que queria. Te soou comum isso? Então, fica aqui comigo e vamos ver os 10 passos para escrever um conto ótimo. Vamos lá! Ter a sua história lida por muitos e ter o seu nome reconhecido como escritor. Esse deve ser o seu sonho se você está aqui na Tellers. Aqui no YouTube, eu te trago dicas e informações para te auxiliar na carreira de escritor. Mas eu quero te ajudar ainda mais, e para isso existe o curso de escrita literária da Tellers. Nele, com apenas R$ 35 mensais, você tem acesso a um curso completo para desenvolver a sua escrita. E não é R$ 35 por mês por tantos meses, é uma mensalidade como um streaming. Você pode parar a qualquer momento e voltar quando quiser para ter acesso novamente ao curso e à sala VIP das aulas ao vivo quinzenais que temos. Legal isso, né? Me deixa ser o seu mentor na sua jornada e fazer parte da sua história. Acesse o link da Tellers aqui na descrição do vídeo e conheça o curso de escrita literária. Te vejo lá na próxima aula. E aí, Teller, Mauro Plachina aqui, tudo bem? Você já escreveu um conto? Há escritores que pensam que esse gênero literário é mais fácil de ser escrito, mas na verdade é o oposto. Por ser uma obra mais curta, há o problema em contar uma história que tem apenas o essencial para a trama e que, ao mesmo tempo, cativa o leitor como uma narrativa longa faz. Por isso, mesmo sendo por vezes desvalorizado, eu garanto que escrever contos é fundamental para o aprimoramento da sua escrita. Isso porque, para escrever um conto de qualidade, você precisa saber definir um foco, criar um conflito muito bom, desenvolver personagens cativantes e fechar com um final forte. Ou seja, ter habilidades essenciais para desenvolver a sua escrita e carreira como escritor. Começar a carreira produzindo contos ajuda a amadurecer a sua escrita e encontrar sua voz e estilo como escritor. Isso te auxiliará a criar aquela obra-prima que você tem na cabeça desde que começou a escrever. Muitos escritores iniciantes desvalorizam o conto como formato narrativo, acreditando que somente serão vistos como autores se publicarem livros, trilogias e séries gigantes. E isso não é verdade. Diversos autores focaram em contos em suas carreiras e mesmo os que têm diversos romances publicados nunca pararam de escrever contos e lançar também as suas próprias coletâneas. Quem não conhece nomes como Dickens, Jorge Luiz Borges, Julio Cortázar, James Joyce, Horácio Quiroga, Dostoiévski e Hemingway? Entre os brasileiros, só para citar alguns, Machado de Assis, Clarice Lispector, Rubem Fonseca e Simões Lopes Neto. Convencido que escrever contos, principalmente no começo da carreira, vale a pena? Me diz aqui nos comentários o que você pensa sobre o assunto e se concorda comigo ou não. Mas como falei, escrever contos é difícil, então nada melhor que um guia para te ajudar, certo? Então, vamos ver 10 passos para ter um conto fantástico para mostrar para o seu leitor. O primeiro passo é encontrar um tema ou emoção chave para o seu texto. Você provavelmente quer passar uma mensagem com a sua história ou trazer um tom específico durante a trama. Definindo qual tema você terá, você poderá criar muito mais facilmente um início que chame a atenção e surpreenda o leitor para continuar na história sem enganá-lo nas páginas seguintes. Afinal, o conto é objetivo, mas não superficial. Então, você deve saber o que quer passar para ter uma definição melhor do caminho a seguir desde as primeiras linhas. Depois de definir o tema, vamos para o passo 2, a definição do conflito central. Esse conflito deve ser os desafios enfrentados pela personagem principal em busca do objetivo final. Ter definido o conflito é fundamental para a sua estrutura narrativa. Mas Mauro, o tema da obra e o conflito central não são a mesma coisa? E não! Muitos escritores acabam se confundindo com isso. Por isso vemos histórias que possuem um conflito fraco ou que não possuem uma moral na história. Para você entender bem, veja a história dos X-Men.
O conflito central da história é um grupo de mutantes que acreditam no convívio com humanos contra outros mutantes que querem acabar com os não mutantes. Agora, a moral da história já é outra. Por trás de uma história de heróis e superpoderes, temos um debate sobre direitos das minorias e preconceitos na sociedade. Você já tinha anotado isso? Essa é a diferença entre o tema e emoção-chave e o conflito. Com isso visto, vamos para o terceiro passo para escrever um conto ótimo: a construção das personagens. Priorize na sua história apenas 2 ou 3 personagens. A primeira é a protagonista, a segunda a antagonista e a terceira pode ser um coprotagonista ou um coadjuvante que reforça as ações da personagem principal e faça a história se mover em direção ao conflito central. Lembre-se que um conto deve ser objetivo. Quanto mais personagens você acrescentar, mais superficial será a sua personagem e a sua trama. Com as personagens escolhidas, vamos para a definição do tempo. Por ser um enredo curto, com apenas um acontecimento, o conto deve se passar em um curto espaço de tempo, ou seja, a trama costuma se passar no mesmo dia e, consequentemente, também acontece em poucos locais. Dificilmente o conto se estende por um calendário muito vasto, pois um conflito único com poucas personagens não tende a se alongar por dias e dias, a não ser, claro, que haja alguma quebra no tempo dentro da história e ela tenha essa divisão clara, mas isso varia de trama para trama. O importante é você saber como contar esse seu conflito da melhor forma. Definido o tempo que acontecerá a sua história, agora está na hora de você escolher o ponto de vista. Narração em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Qual perspectiva escolher na narração da sua história? Contá-la pelo ponto de vista de uma personagem ou por um narrador externo aos acontecimentos? São diversos tipos de modos para contar a sua história. Cada um possui uma característica que influenciará na trama e na experiência do leitor. Então, você precisa escolher a melhor opção de acordo com o seu objetivo. Separei os principais tipos de narrador e suas características para te ajudar nessa decisão. O primeiro é o narrador personagem. Como o nome já diz, esse narrador é uma personagem da história narrando em primeira pessoa. Temos como exemplo o livro Dom Casmurro de Machado de Assis. A história toda é narrada por Bentinho. Por isso, temos a grande dúvida se Capitu traiu ou não Bentinho. Afinal, a opinião dele não é muito imparcial, não é mesmo? Diferente do narrador personagem, temos o narrador onisciente. Aqui sim nós saberíamos a verdade sobre as ações da menina dos olhos de ressaca. Quero dizer, isso se o autor quisesse revelar a verdade, porque ele tem a opção de não nos contar. O importante é que esse tipo de narrador possui total conhecimento dos fatos e das personagens. Ou seja, ele conhece o passado, o presente e o futuro de todos, incluindo pensamentos e sentimentos. Por último, temos o observador. Ele narra em terceira pessoa e conta apenas o que vê, ou seja, ele não participa da história e nem tem conhecimento total dos fatos e personagens. É como uma câmera de cinema que apenas mostra ao público o que ocorre em cada cena. Caso você queira conhecer mais sobre narrador e ponto de vista, temos esse vídeo aqui do canal, onde explico mais sobre o tema. Você pode acessá-lo pelo card aqui no topo do vídeo. Com um ponto de vista escolhido, chegamos à metade do nosso guia. Tá curtindo? Então aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre escrita para melhorar a sua produção. E já deixa aquela curtida no vídeo para seguirmos para a próxima etapa da construção de um ótimo conto. Assim, chegamos então ao passo 6, defina os pontos de virada. O ponto de virada foi descrito por Aristóteles em seu livro Poética, quando ele estuda e define a estrutura de 3 atos das histórias. Ponto de virada é aquele momento que há uma mudança marcante na trama, fazendo com que aconteça uma ruptura na história e a jornada da personagem acabe mudando de alguma forma. Mesmo em contos, a estrutura de 3 atos e os pontos de virada estão normalmente presentes e são recomendados, mesmo que você tenha poucas páginas para trabalhar. Caso você queira conhecer mais a estrutura de 3 atos e os pontos de virada, temos esse vídeo aqui do canal em que eu explico com detalhes como criar os 3 atos. Acesse o vídeo pelo card aqui no topo do vídeo. Com os pontos de virada vistos, vamos para o 7º passo: iniciar com um gancho. O conto é uma história curta que precisa cativar o leitor nas primeiras linhas.
Com o tom certo, apresentando as personagens e trazendo um gancho forte, você conseguirá garantir a fidelização desse leitor. Para prender a atenção, você pode, por exemplo, iniciar a história com alguma ação, algum diálogo importante ou com uma cena que cause estranhamento ao leitor. O escritor norte-americano Kurt Vonnegut já dizia que um conto deve começar o mais perto possível do fim. Não é à toa que ele é uma referência de contista, certo? Criado um gancho, o 8º passo é finalmente colocar a mão na massa e escrever a sua primeira versão. Antes de tudo, lembre que você não vai escrever algo perfeito nessa primeira versão. Sempre temos como aprimorá-la. Então, não desista se achar difícil. Faça um rascunho e, quando reler, aprimore e repita isso até achar que está finalizado. Não tenha medo de escrever e colocar no papel o que se passa na sua cabeça, ok? Se precisar, envie para leitores beta ou amigos mais críticos que você tenha. Ter um ponto de vista diferente pode te ajudar bastante a chegar ao tom certo da sua história. Mas enquanto escrevemos, uma das barreiras para terminar o conto é o seu final. E esse é o nosso 9º passo. Escreva um final forte. Nada mais frustrante do que você ler uma história e o final ser sem graça, não é? Isso acontece muitas vezes porque os escritores veem que estão no final e só querem acabar logo com aquilo. Mas é importante ter em mente que o final é tão fundamental quanto o começo. Se o começo precisa ser impactante para prender o leitor, o final precisa ser marcante para que o leitor compartilhe seu trabalho com outras pessoas e, principalmente, queira ler outras obras suas. Pense bem em como irá finalizar a sua história. Se está com dificuldade, releia seu conto e se pergunte: como eu, como leitor, iria querer que a história terminasse? Se ponha no lugar do seu leitor e veja se o final faz sentido com a trama que você criou. Nada de pontas soltas, invenções de última hora ou preguiça para finalizar a história, certo? E aí, quando terminar, releia e se pergunte se o final está realmente impactante. Se sim, ótimo. Se não, pense no que poderia melhorar, mas nunca entregue para o leitor qualquer coisa. Nunca! Se você tem dificuldade em terminar as suas histórias, sejam contos ou romances, temos esse vídeo aqui na Tellers para te ajudar a terminar esse processo. Você pode acessá-lo clicando no card aqui no topo do vídeo. E aí, chegamos ao 10º e último passo para escrever um ótimo conto. Revise e edite o que você escrever. A revisão e edição acabam se tornando essenciais para um bom conto. Por ser uma obra mais curta, muitas vezes escrevemos o conto de forma rápida e até sem muito planejamento, apenas deixando ele fluir na página em branco. Assim, revisar e editar auxiliam também na construção do texto, no ajuste do arco de personagem, no corte de cenas desnecessárias e até em ajuste de ações que podem ser construídas de outra forma para melhorar a narrativa. E aí, gostou desse passo a passo para escrever o seu conto da melhor maneira? Se você quiser ainda mais conteúdo sobre contos, assista esse vídeo aqui do canal. Certamente vai complementar o teu conhecimento. Para acessar, só clicar no card aqui em cima. Mas também, você pode estar querendo se desenvolver ainda mais como escritor e ainda ter o seu conto publicado. Se for o caso, conheça o curso de escrita literária da Tellers. O acesso funciona como um streaming. É uma assinatura de R$ 35 por mês que você pode cancelar a qualquer momento. Nele você terá acesso a 11 módulos de conteúdo, aulas ao vivo e pode participar ainda de uma coletânea de contos gratuitamente. Acesse o link do curso aqui na descrição do vídeo. E caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre como escrever o seu conto, nos deixe um comentário aqui embaixo. Estamos sempre à disposição para você melhorar cada vez mais a sua produção. Uma ótima escrita concisa para ti e até o próximo vídeo. Até mais!